Livro Comunicações Mediúnicas entre Vivos, de Ernesto Bozano. Capítulo 7. Subgrupo D. Mensagens transmitidas por vontade expressa de pessoa distante. No presente subgrupo são estudados episódios que, pela sua gênese, se mostram diametralmente opostos aos do subgrupo precedente, ou seja, em lugar de ser o médium que se propôs entrar em relação com a subconsciência de pessoas distantes, aqui são estas que querem entrar em relação com a subconsciência do médium. Estes casos formam o complemento necessário dos enumerados na primeira categoria deste trabalho, na qual se consideram as mensagens experimentais em que o agente e o percipiente se acham na mesma casa. Aqui, ao contrário, se consideram as mensagens experimentais de natureza análoga, porém transmitidas à distância. Saliento que as transmissões telepáticas mediúnicas à distância entre pessoas vivas nas quais o agente se acha em estado de vigília, se mostram bem raras, ao passo que são relativamente frequentes na condição de sono manifesto ou disfarçado do agente. De todos os modos, faço notar que as comunicações transmitidas ao médium pela vontade consciente de uma pessoa próxima ou afastada diferem grandemente daquelas transmitidas ao médium pela vontade subconsciente de uma pessoa em estado de sono manifesto ou disfarçado, pois, no primeiro caso, trata-se limitadamente de uma transmissão telepático-mediúnica e, portanto, de uma mensagem simples e pura, que não assume o caráter de diálogo, ao passo que, no segundo caso, as manifestações assumem com frequência esse caráter e, quando o fazem, significa que não se trata de uma transmissão telepático-mediúnica e sim de uma conversa verdadeira entre duas personalidades espirituais subconscientes, a não ser que se trate de uma mensagem de vivo transmitida com o auxílio de uma entidade espiritual, casos que examinaremos no subgrupo F. O significado teórico dos casos em exame se mostra nitidamente favorável à hipótese espírita, pois dele se pode inferir que, se a vontade consciente de um espírito de vivo opera à distância sobre a mão de um médium psicógrafo até poder ditar-lhe o próprio pensamento, nada se opõe a que a vontade consciente de um espírito de morto chegue, por sua vez, a operar de forma semelhante. E, como das comunicações entre vivos é dado comprovar a realidade integral do fenômeno, interrogando as pessoas colocadas nos dois extremos de um fio transmissor se depreende que, quando no outro extremo do fio se acha uma entidade afirmando ser um espírito de morto e o prova dando detalhes pessoais ignorados do médium e dos presentes, pode-se legitimamente inferir que no outro extremo do fio deve encontrar-se a entidade de morto que se afirma presente. Isto dito, passo à exposição dos casos que, como afirmei, se verificam raramente na modalidade aqui examinada, tanto que só disponho de 3 deles e assim mesmo 2 deficientes. No livro de Aksakoff, Animismo e Espiritismo, são citados outros 3 casos em tudo análogos aos aqui relatados, salvo a particularidade de que as mensagens mediúnicas entre vivos foram obtidas com o auxílio de uma entidade espiritual intermediária. Ora, tal particularidade pode ou não ser certa, mas constitui uma variante que se tem de levar em consideração, coisa que faremos no estudo do subgrupo F. Caso 20. Assim foi publicado em Light, 1893. Página 464. O diretor da revista Constância, de Buenos Aires, escreve: o Sr. Horácio Catucci era membro de um círculo experimental existente na cidade de Paplanta, estado de Vera Cruz. Teve de transferir sua moradia para Jalapa Henriquez, mas não deixou de dedicar-se a pesquisas psíquicas. Certa noite, quando conversava com seu companheiro de pesquisas, o Sr. C.G. lembrou-se de que, naquele dia e hora, os seus amigos de Vera Cruz se achariam reunidos em sessão e teve a ideia de tentar uma experiência.
Pediu ao amigo que o deixasse a sós, escreveu uma linha e procurou transmiti-la telepaticamente aos seus amigos de Veracruz, concentrando, para tal fim, toda a sua vontade. O Sr. E.M., presidente do grupo de Veracruz, costumava enviar semanalmente ao autor da redação umas notas do ocorrido em suas sessões e, quando enviou aquela que coincidia com a experiência do Sr. Catucci, leu este seguinte trecho. Tudo ia bem, porém pouco faltou para intrometer-se um espírito mistificador, que procurou enganar-nos, transmitindo-nos uma mensagem firmada nada menos que por você que está tão vivo quanto eu. Envio-lhe uma cópia do que nos disse, anexo número 3, para que se divirta, lendo-a. A referida cópia continha reprodução exata da comunicação transmitida pelo Sr. Catucci. No caso exposto, mostra-se interessante a circunstância de haver o agente se concentrado identificado com a experiência, a ponto de ter a visão subjetiva dos amigos distantes, reunidos em sessão, bem como a sensação de agir em pessoa sobre a mesa, transmitindo telepaticamente a sua mensagem. Em tais condições de concentração psíquica e na falta de informes suplementares, impossível é decidir se tratava de pura visão alucinatória ou de uma legítima visão clarividente ou ainda de um autêntico fenômeno de bilocação, pois que as condições de intensa concentração da vontade são igualmente propícias à manifestação das três categorias dos fenômenos indicados. Caso 21. Tomo do livro de Sarah Underwood, Automatic OR Spiritual Writing, páginas 281 e 282, livro dos melhores até agora publicados sobre as revelações mediúnicas. Escreve uma amiga Sarah Underwood. Li com prazer o artigo na Arena, do professor Underwood, no qual descreve a sua escrita automática. Tal fenômeno já se deu comigo, mas sem nenhum sofrimento físico. Também a minha irmã teve, certo tempo, a dita faculdade, que diminuiu lentamente, até desaparecer. No breve período de sua mediunidade escrevente, achava-se ela como mestra à escola, longe de casa, o que me desgostava. Ao voltar para umas breves férias, eu lhe disse: quando você voltar, vamos ver se podemos comunicar-nos por meio da escrita automática. E combinamos tentar a coisa, em certo dia e hora de cada semana. Cada uma devia escrever a sua mensagem e esperar a respectiva resposta. 3 de suas mensagens foram fielmente recebidas por mim, mas notavam-se palavras que não correspondiam, pelo seu significado, pois não eram as que haviam sido transmitidas. Também se notavam variantes sutilíssimas no desenvolvimento de pensamento idêntico. Minha mente e minha vontade não entravam, de forma alguma, no processo da escrita, a qual correria desembaraçada e era absolutamente automática. Minha irmã, ao contrário, só recebeu uma das 7 mensagens enviadas, provavelmente porque o ambiente em que se encontrava não era favorável a tais experiências. O caso citado seria interessante se houvesse sido narrado com todos os pormenores. Assim como está, não oferece bases seguras para argumentações teóricas e, portanto, só serve como exemplo de correspondência mediúnica entre vivos, com desenvolvimento recíproco. Caso 22. A Sra. Fred Maturin, autora do interessante livro de revelações mediúnicas Raquel Comforted, no qual estão reunidas mensagens recebidas de seu falecido filho, com o auxílio de sua própria mediunidade, narra o seguinte episódio. Durante os anos em que me comunicava mediunicamente com o meu filho Sumi, conforme mensagens por mim reunidas no livro Raquel Comforted, aconteceu certo dia que, quando estava sentada diante da mesa com minha amiga, posta a mão sobre a prancheta e conversando com ele, aconteceu o seguinte fato, o qual, junto ao outro do menino Ciril, que se havia apoderado da prancheta e não queria deixá-la, foram os únicos casos de interferência espírita.
ocorridos durante as nossas experiências. Certo dia, durante a guerra anglo-boer, eu e minha amiga tínhamos as mãos sobre a prancheta e conversávamos com Sumi, quando inesperadamente notamos que outra personalidade se havia apossado do aparelho, com brusca mudança de caligrafia e movimentos. O incidente se deu na metade de uma frase que Sumi ditava, interrompida que foi por um salto violento da prancheta, ao que se seguiu uma breve pausa, para continuar com esta palavra ditada 3 vezes, em amplos caracteres. Madrinha. 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 Fiquei muito impressionada, pois tais palavras me indicavam quem era a entidade comunicante. Era com este nome que certa parente minha costumava chamar-me. Não havia há meses e sabia que se achava no continente, como sabia que seu filho estava combatendo na África do Sul. Naquela ocasião era ainda novata nas investigações espíritas, motivo pelo qual supus que havia ela falecido. Procurei dirigir-lhe algumas perguntas, mas não obtive mais que a tríplice repetição da palavra madrinha e o meu Sumi pôde retomar a conversa interrompida. Escrevi, na mesma noite, a minha parente, relatando o fato ocorrido, com o dia e a hora, porém, como temia que houvesse morrido, dirigi a carta ao seu marido. Recebi resposta da pretensa desencarnada, que me comunicava estar viva e que, no dia e hora indicados, se achava presa de grande ansiedade pela falta de notícias de seu filho. Pensara então em mim, com a ideia de que eu fosse ao Ministério da Guerra, a fim de saber notícias. Acrescento, entre parênteses, que o filho voltou vivo da guerra. Parece-me, pois, que o caso exposto se mostra um exemplo interessante de um espírito encarnado, que transmite uma mensagem mediúnica à distância. O detalhe mais interessante deste episódio se contém nesta observação da narradora. Pouco a pouco meu Sumi vencia a influência adversa e perguntava: "Mas, mamãe, o que se passa?" Ao que parece não via ele o espírito intruso. Tal observação é teoricamente importantíssima pelas seguintes razões. O professor Sloop, baseando-se em suas próprias experiências, sustentava a tese de que certos erros aparentes, certas confusões, certas incoerências, quando ocorriam nas comunicações mediúnicas e, sobretudo, certas intrusões de acidentes completamente estranhos à personalidade do morto comunicante, eram presumivelmente devidas a imprevistas ingerências de outras entidades desencarnadas, que se davam sem que de tal se inteirasse o morto comunicante, e a eficácia demonstrativa da suposição se fundava exclusivamente nesta circunstância. A de que o espírito comunicante não se apercebia de que, naquele momento, outro espírito se interpunha, determinando a grande incoerência de frases e de fatos na comunicação em curso. O professor Sloop afirmava na base de experiências suas, mas quem poderia aceitar tal explicação, que, além de parecer gratuita, não era cientificamente confirmável? Compreende-se bem que a afirmativa de Sloop não fosse levada em consideração. Ora, o incidente acima referido contém um exemplo de comunicações mediúnicas entre vivos capaz de confirmar experimentalmente a hipótese do professor Sloop, levando-se em conta que desta vez não se trata de uma interferência não verificável do além-túmulo, mas verificável aquém-túmulo. E, de fato, viu-se que foi logo esclarecida e apontada a origem da referida interferência. Segue-se daí que desta vez foi possível adquirir-se a certeza experimental de que, em uma comunicação mediúnica legitimamente espírita, ocorreu um incidente também legítimo de interferência perturbadora da comunicação em curso, interferência esta que, absolutamente, não consistia num romance subliminal, mas que tinha indubitavelmente sua origem na vontade expressa de um espírito de vivo.
Ao mesmo tempo se observa que o espírito do morto comunicante não tinha consciência do que estava acontecendo, percebeu apenas que se levantava para ele uma dificuldade repentina e inexplicável de se comunicar mediunicamente com o mundo dos vivos, precisamente como afirmava o professor Islop. Segue-se que tal confirmação experimental inesperada de uma hipótese tida por gratuita e inverossímil se transforma em um triunfo da perspicácia indutiva de quem a propugnava, e uma preciosa conquista para o progresso ulterior das pesquisas metapsíquicas, pois, ao reconhecer tal possibilidade, resolve-se um dos mais perturbadores problemas em relação à origem espírita das comunicações mediúnicas. Compreende-se que um só exemplo não basta para provar a hipótese, mas não impede isto que seja notado um primeiro caso, pois orienta os trabalhos de outros pesquisadores. Quanto às causas presumíveis que fazem um espírito comunicante ignorar a presença de outro que procura servir-se simultaneamente do mesmo médium, já não é de urgência teórica sua elucidação. É lícito, porém, presumir que isto aconteça porque as comunicações mediúnicas não implicam quase a incorporação temporal do espírito no médium, podendo-se dar o caso de uma transmissão telepática do pensamento do primeiro, ao órgão cerebral do segundo. Isto posto, compreende-se que se um espírito estranho, percebendo a presença de um médium, possa servir-se dele para transmitir aos vivos uma mensagem sua, provavelmente ignorando, por sua vez, que outro se serve do mesmo naquele momento, pode fazê-lo sem que o outro comunicante note a sua presença, sentindo apenas uma repentina e inexplicável dificuldade em transmitir o seu próprio pensamento. Dificuldade esta proveniente da interferência de suas vibrações psíquicas pessoais com outras vibrações estranhas.